Vamos lá, boa noite. Falar hoje de um tema extremamente importante, interessante, que tem que cair em concurso público, bem como exame da OAB. Questão de saúde, poder executivo, poder legislativo, judiciário, STF, essa polêmica que está envolvendo, que estamos ainda nesse período complicado, triste, todo o território, todo mundo, na verdade, né? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro tópico, legal? Então anotem aí, por favor. Então vamos pegar papel, caneta na mão, que é um tema que com certeza vai cair em exame da ordem, concurso público, principalmente, né, numa prova discursiva, legal? Então é um tema interessante, polêmico, por isso que é importante. Então, primeiro, você vai lembrar da Lei 13.979. Estou aqui no meu notebook, essa lei foi criada no dia 6 de fevereiro de 2000. Ou seja, estamos aí quase já no final de abril, né? Então já tem março, 1 ano e 2 meses, né, que essa lei foi criada. Então o povo estava ainda no carnaval, comentando o carnaval, comemorando, e o Congresso Nacional, na sua função típica, o que ele fez? Criou a lei da pandemia. Então, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Claro, 2019, 2020, 2021. Espero que acabe logo esse negócio. Mas esse é o primeiro ponto. Então nós temos a Lei 13.979, criada pelo Congresso Nacional. Ponto. E aí vem a questão junto à saúde. O que o STF entendeu? Por que os prefeitos e os governadores, dentro das suas atribuições, o porquê que eles poderiam, ou eles podem e estão fazendo, né, naturalmente, por que eles podem, por exemplo, restringir? Será que ele pode trazer essa expressão lockdown, restringir? Até qual ponto ele pode fazer isso? Até quando pode, até quando não pode? Então, olha só, falamos da Lei 13.979. Agora, vamos abrir a sua Constituição Federal, tem que estar com a sua Constituição, e se nós pegarmos o artigo 23 da Constituição, se nós pegarmos o artigo 23 da Constituição, olha a ideia que está trazendo aí nosso STF. 23 é competência comum da União, dos estados, DF e do município. Então, o artigo 23 da Constituição, ele traz a competência, ela é comum a todos os entes da federação. Então, aqui, só o 23 caput, né, capítulo, cabeça, já te traz várias informações. Ou seja, claro que vai ter aqui direito administrativo, né, os órgãos, a administração pública direta e a indireta, que não é o caso. Então vamos à direta. Os órgãos: União, Estado, DF e município. Olha aí o seu artigo, mais um, anotem por favor, artigo 1º da Constituição. Olha aí o artigo 1º caput, a República Federativa do Brasil. República tem aquela ideia de república, monarquia, que não é o momento. Olha aí, federativa. Tem aquela ideia de federação, república federativa. Olha a ideia de federação, a ideia de pacto federativo. Olha só, já te levei no artigo 23 da Constituição, que é o inciso 2, mas primeiro eu estou no caput ainda. Federação, lembram? Federação, confederação. Então, forma de Estado. Olha aquela ideia que os estados não podem sair por completo, aquela ideia de separação, ou sair por completo, secessão, melhor dizendo. Legal? Aquele estado não pode sair. E o que ele quer dizer com pacto federativo? A autonomia. Olha só, a União tem autonomia, os estados possuem autonomia, DF, bem como o município. Autonomia de quê? Política. Autonomia financeira, olha aí. Os estados nada mais são do que o quê? O prefeito, o governador, o presidente, eles são o quê? Gestores, né? Administradores da máquina pública. Legal? Então, a ideia
da federação, do pacto federativo é: vocês, União, são os órgãos, Estado, DF e município, o que vocês possuem? Autonomia política, financeira e por aí vai. Legal? Então, um servidor público municipal, seja ele médico, seja ele um guarda municipal, ele pode ganhar mais do que o outro município. Por quê? Porque esse município pode pagar mais que outros. Legal? Mesma situação junto à polícia militar, polícia civil, fazem parte do estado, do Rio, de São Paulo, Bahia, etc. Então, um estado pode pagar mais, por quê? Porque eu arrecado mais, eu tenho minha maior autonomia, eu tenho mais dinheiro para poder arrecadar e pagar aí esses servidores públicos estaduais. E assim, consecutivamente. Legal? A ideia de autonomia política, financeira, pacto federativo. Lembrando o seguinte, esse estado ele não pode sair por completo. Agora, ele pode separar, desmembrar, haver a fusão, isso é outra situação. Legal? Lembrando que federação, olha aí, a federação, cláusula pétrea. Legal? Federação, cláusula pétrea. Não existe ou não pode existir uma PEC, olha aí, a proposta tendente a abolir, acabar, a reduzir, diminuir, mitigar. Não, federação, esquece isso. Legal? Então, voltando. Qual é a ideia junto à saúde? Artigo 23 da Constituição Caput. Capítulo, cabeça. E aí vem o inciso 2. Olha aí. Compete, a competência é comum. Não seria competência, seria mais atribuição, né? Tá falando de poder aqui, executivo, legislativo, no caso, é atribuição. Competência ali é judiciário, mas não vamos discutir sobre isso. Então ele traz, olha, artigo 23 da Constituição, olha aqui comigo. Cuidar da saúde. Ou seja, qual é a ideia principal do seu artigo 23, inciso 2, combinado com, olha aí, a federação, cláusula pétrea, artigo 1º da Constituição Caput, federação, pacto federativo. Ou seja, estamos falando de saúde. A atribuição de todos os entes da federação, União, Estado, DF, município, sempre foi assim. Olha só, nós temos hospitais públicos municipais, nós temos hospitais públicos estaduais, nós temos hospitais públicos federais, ou seja, tem a ideia de autonomia. Então, aquele hospital público X, qual é o regimento lá dele? Vamos supor que eu seja lá um hospital público do estado do Rio de Janeiro. Decreto-Lei 220, o Decreto 2479. Lá tem o Estatuto do Servidor Público Estadual do Rio de Janeiro. Agora, se eu pego, por exemplo, um hospital público federal, Lei 8.112 de 90. Legal? Olha aí, os servidores públicos federais. Então, eles vão receber pela União. Então, é a União quem vai pagar esse servidor público federal. Legal? Se for um servidor público estadual, vai ser o Estado que vai pagar. Agora, se for um hospital público municipal, Salgado Filho, por exemplo, quem conhece, quem é do Rio de Janeiro, né? Salgado Filho do Meia, tá lá. Hospital público municipal. Então, a gestão é de quem? Obviamente, do prefeito. Hoje é o prefeito Eduardo Paes. Daqui a 5, 10 anos, não sei quem vai ser. Mas, hoje é o prefeito Eduardo Paes. Tranquilo? Difícil isso? Eu acho que não, né? Então, artigo 23, inciso 2, a competência ela é comum a todos os entes da federação. Isso é a consequência. Eu não estou aqui falando se eu concordo, se eu não concordo, se eu sou esquerdista, bolsonarista, taxista, não tem nada a ver com isso. Esse é apenas o posicionamento do STF. Legal? Vamos lá. Informativo 973 do STF. Então, anotem esse informativo, porque com certeza vai cair concurso público e exame da ordem. Principalmente a partir agora de 2021, acredito eu, né, que vai cair. Até porque esse entendimento foi em abril, foi em 2020, então ano passado. Então é um tema muito recente. Legal? Então tem tudo para cair. Informativo 973 do STF. Esse é o posicionamento a respeito quanto à saúde. Vem mais, acabou não. Então voltando, Lei 13979 de 6 de fevereiro de 2020, Congresso Nacional criou a lei. Legal? 23, inciso 2, combinado com artigo 1º, caput.
da Constituição Federal. A ideia de federação, a ideia de autonomia, pacto federativo. Beleza, a gente continua. O que o STF ainda entendendo no seu informativo 973? Mais um. Artigo 23, inciso 24, inciso 12. Professor, qual é a diferença entre o artigo 23, que ele traz competência comum dos entes da federação, União, Estado, DF e município. Já o artigo 24, o que ele traz? Vamos ler comigo. Compete à União, Estado, DF e Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, voltando, no 23 eu tenho competência comum. No artigo 24 da Constituição, logo após eu tenho compete concorrentemente. Qual é a diferença entre competência comum e a competência do artigo 24 concorrentemente? Anotem aí, por favor. Quando o artigo 24 da Constituição traz compete concorrentemente, ou seja, qual é a diferença da comum? No 24 eu tenho o seguinte, a União, ela legisla a lei geral sobre aquele assunto. Então, olha só, 24, inciso 2, orçamento. Então, a União Federal, União, né? Se é federal, é União. Então, a União, o que ela vai fazer? Ela vai legislar a respeito daquele assunto, as normas gerais. E então, o que eu posso fazer? O Estado, o DF, no caso, eles podem legislar dentro da sua competência, ou melhor, atribuição. Legal? Então, essa é a diferença do artigo 23 para o artigo 24. E o artigo 24, inciso 12, olha ele aí, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Então, de novo, primeiro tópico, Lei 13.979, combinado com o artigo 1º da Constituição. E o 23, né? Inciso 2. E agora, 24, inciso 12. De novo, Previdência Social, que não é o caso, proteção e defesa da saúde. Olha como a gente está construindo uma questão discursiva, né? Uma resposta junto à questão discursiva. Então, se cair alguma questão, seja no seu concurso público ou no exame da ordem, para quem for fazer a segunda fase em constitucional, são esses tópicos que vocês vão colocar no seu rascunho. Depois é lógico que vocês vão elaborar a resposta discursiva no caso concreto. Legal? Então coloquem esses tópicos em rascunho, depois vocês vão elaborar. Seja no concurso para magistratura, MP, defensoria, delegado de polícia federal, legal? Ou delegado civil, beleza? Exame da ordem, procuradoria e por aí vai, legal? Então estou falando de prova discursiva, esse é o ponto, beleza? Se não cair em 2021, vai cair em 2022. Vai cair não, como eu falo, vai despencar, é isso aí, tem que cair uma questão dessa, legal? Então, falamos direito à saúde e proteção à saúde, 23.2 e 24, inciso 12, legal? Já falamos do artigo 1º, caput, a ideia do pacto federativo, olha aí, República Federativa, legal? E vamos mais um. Esse também é muito interessante, tudo é interessante, né? 198, inciso 1 da Constituição Federal. Aí, a partir do 196, saúde. E aí ele vem, artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1, olha ele aí. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Olha aí a ideia de novo quanto à autonomia. Quer mais um? Vamos lá. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando ele fala Estado aqui, são todos os órgãos, no caso, União, Estado, DF e município. Legal? Então, primeiro nós construímos alguns tópicos. Tem mais. Legal? Agora, até qual ponto o prefeito e o governador, até que ponto ele pode abrir todo o comércio, tudo 100%, ou pelo contrário, pensar o contrário, pior, não abrir nada, nem farmácia,
nem restaurante, nem padaria, nem supermercado. E aí? Então, vamos lá, mais um tópico. Princípio da proporcionalidade. Olha aí, princípio da proporcionalidade. Legal? Mais um tópico. Ou seja, ele não pode simplesmente mandar abrir tudo. Vamos abrir tudo e tá legal, tá ótimo, tá tudo certo. Não. Olha só, então anotem aí, por favor, mais um tópico dentro, um subtópico, né? Dentro do princípio da proporcionalidade. Legal? Então ele traz proibição quanto ao excesso. Ou seja, ele não pode abrir tudo e vambora, a vida que segue o jogo. Não. Legal? Então esse é um subtópico dentro do princípio da proporcionalidade. Agora, é lógico, mais um tópico, é lógico que tem que analisar caso a caso, situação a situação, estado a estado, município a município. Legal? Então aí, peculiaridade de cada região, de cada município, de cada estado. Perfeito? Eu sei, já vi professores falando, olha, prefeito e governador não podem decretar lockdown, isso é inconstitucional. É uma ideia até interessante. Com todo respeito, eu não concordo. Legal? Mas essa é a minha opinião. Eu não concordo quando um professor chega e fala, tudo bem, que essa é a opinião dele. Ele está invocando o artigo 5º da Constituição, inciso 15. O que traz o seu artigo 5º, inciso 15 da Constituição? Ele traz a seguinte ideia, olha só, no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, nos traz a ideia do direito de locomoção. Alguns chamam, entre aspas, de ir e vir, não é isso? Direito de locomoção. Então, se o país não estiver em guerra, eu posso entrar, sair, permanecer, perfeito. Isso consta realmente no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. Eu posso sair com os meus bens, entrar, permanecer, viajar dentro do país, fora do país, porque nós não estamos em guerra. Perfeito? Esse é o posicionamento melhor. Isso que está escrito realmente no artigo 5º, inciso 15. Então, ou seja, se eu posso entrar, sair, permanecer, porque nós não estamos em guerra, ao contrário senso, é esse o posicionamento de alguns professores, doutrinadores. Legal? Então, ao contrário senso, só pode ter lockdown se tiver em guerra. Não concordo muito, mas respeito. Então eu estou trazendo um posicionamento, embora não venha a ser meu, mas eu estou trazendo um posicionamento de outros professores, que eu já ouvi doutrinadores sobre isso. Legal? E aí o que eles alegariam? Olha, artigo 137 da Constituição também estaria sendo violado, estado de sítio. Porque o presidente da República pode, olha aí, 137 da Constituição, ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional solicitar o Congresso autorização para decretar o estado de sítio. Então, alguns professores alegariam que o lockdown dos prefeitos e dos governadores seria inconstitucional, uma vez que estaria violando o artigo 5º da Constituição, inciso 15, 137 da Constituição, porque só o presidente da República, olha lá, solicitando ao Congresso Nacional decretar estado de sítio. Então o presidente solicita ao Congresso, artigo 137, e a competência ou atribuição é do Congresso Nacional. Legal? Então o Congresso Nacional é quem vai analisar essa situação junto ao estado de sítio. E aí, esse é o posicionamento, por exemplo, do presidente da República e de alguns outros doutrinadores que entendem que prefeitos e governadores estariam violando a Constituição. Artigo 5º, inciso 15, olha aí, artigo 137 da Constituição, estado de sítio. Somente o presidente, ou seja, ele vai solicitar ao Congresso, e essa atribuição ela é exclusiva do Congresso Nacional. Então, só um detalhe, aqui a doutrina ela é minoritária, legal? A doutrina minoritária entende, tem esse posicionamento, com todo respeito, legal? Não estou falando que está certo, que está errado, mas eu já falei, né? Quem pegou o comecinho aí já entendeu qual foi o sentido que eu falei aqui, né? Se eu concordo ou não concordo, legal?
mas esse é o posicionamento da doutrina minoritária. Então eu estou te levando tanto na doutrina majoritária, bem como o entendimento do STF. Agora, você pode entender conforme a doutrina minoritária. Entende que seria inconstitucional, artigo 5º, inciso 15, 137 da Constituição. Prefeito, e tampouco prefeitos e governadores, em hipótese alguma, poderiam, segundo esse posicionamento, decretar lockdown, uma vez que o que? Somente, segundo 137 da Constituição, o estado de sítio, é o presidente da República quem vai solicitar ao Congresso Nacional. É uma teoria até interessante, embora, com todo respeito, eu não concorde. Legal? Então, voltando. Qual é o posicionamento doutrina majoritária e STF? De novo, artigo 1º, caput, artigo 23, inciso 2, competência comum, saúde, artigo 24, competência concorrente, já falei qual é a diferença da comum para concorrente, do 23 para o 24, legal? Lembrando que a 23 é comum e a 24 concorrente, a União ela vai criar aquela lei geral, legal? Noção geral. Beleza? E aí o Estado e o município vão criar dentro das suas atribuições. Feito? Estado DF. Beleza? Ah, tá, tem mais um artigo que eu esqueci. Artigo 30, inciso 2 da Constituição. Já estava esquecendo dele. Artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos lá. 30. Compete aos municípios aí suplementar a legislação federal e a estadual, vírgula, no que couber. Então, para a gente ratificar, para confirmar o entendimento, assim, do nosso STF. Legal? Esse é o posicionamento dele. Você pode concordar ou não, né? Faz parte. Isso aqui, até então, é um Estado democrático de direito. Até então, né? Embora tenha umas questões complexas na prática, né? Enfim, mas esse é o posicionamento da doutrina majoritária, bem como o STF. Então, se cair na sua prova discursiva, magistratura, MP, Defensoria Pública, legal? Procuradoria, vamos botar lá, PGE, PGM, AGU, por exemplo, e por aí vai, né? Delegado de polícia, seja civil, federal, tá certo? Exame da ordem, segunda fase aí inconstitucional. Então, você vai ter que trazer esses tópicos que, conforme o entendimento do STF, é assim que funciona. Olha aí, artigo 1º, caput. Legal? Já falamos dele, né? Pacto Federativo, autonomia. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, de Salvador, Belo Horizonte, por aí vai, ele tem o quê? A autonomia. Claro, dentro do seu município, respeitando ali o seu município e respeitando o princípio da proporcionalidade. Legal? Olha aí, a vedação ao excesso, proibição ao excesso, que nós falamos, ele não pode simplesmente abrir tudo ou fechar tudo, que aí seria um absurdo. Olha o princípio da proporcionalidade. Beleza? Então esses são os tópicos e aí você vai estruturar dentro da sua questão discursiva. Perfeito? De novo, informativo 973 do STF. Em breve teremos mais vídeos, inclusive no YouTube. Próxima aula ou live, eu vou querer falar a respeito de meio ambiente, responsabilidade civil quanto ao meio ambiente. Um tema, ó, top também, muito certo de cair em concurso e exame da ordem. Se não cair, eu vou largar o direito, vou dar aula de física, de química, né, de mandarim, porque não tem como, né? Não tem como não cair qualquer situação parecida dentro do meio ambiente e questão junto à saúde. Legal? Então fiquem atentos que daqui a pouco eu vou disponibilizar aí, fazendo um feed, né? Colocar lá minha arte para as próximas lives. E aí compartilhe com os colegas, tá certo? Uma boa noite, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.